Na aula 9 a gente vai falar sobre função quadrática novamente, tá? Porque ela é bastante importante. Vamos fazer alguns exemplos aí sobre função quadrática, né? Então a gente vai definir a função quadrática, o domínio, a imagem da função, comportamento, vai fazer o gráfico novamente. Vamos fazer algumas aplicações da função quadrática, um processo de máximo e mínimo de função e exemplos, tá? Bom, o que é uma função quadrática ou função do segundo grau? Uma função quadrática ou segundo grau tem esta forma geral aqui, onde A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Tá? O A tem dois comportamentos aí para a função, se vocês lembram, né? Quando o A é maior do que zero, a minha função é aquela função que tem a boquinha para cima. Ó. Quando o A é negativo, é aquela função que tem a boquinha para baixo. Tá? Sempre uma parábola, sempre a cara vai ser assim ou assim, dependendo do sinal de A. E a imagem da minha função? A imagem da minha função, se o A for positivo, ela tem um ponto de mínimo. E o valor mínimo que ela admite aqui vai ser no x do vértice e y do vértice. Então a imagem da minha função ela vai morar para cá, para cima do ponto y do vértice. Então por isso que uma função do segundo grau, ela que tem o domínio sobre os reais todos, lembra? Uma função polinomial geral tem o domínio sobre os reais todos, então com certeza absoluta isso aqui também vai ter, porque é uma função do segundo grau, é um caso particular, uma função polinomial. Então, se o A for positivo, ela tem um ponto de mínimo, então a imagem dela vai ser o quê? Vai do y de vértice até mais infinito. Ó. Por isso que eu escrevi assim, ó. Vai do y do vértice até o mais infinito. Por outro lado, se o A for negativo, ela tem um ponto de máximo no ponto x do vértice e y do vértice. Então, onde que vai morar a imagem? Ó, daqui para baixo, tá vendo? Então, a imagem da função, então a função desse tipo aqui vai dos reais, no domínio dos reais, e a imagem dela vai do menos infinito, que vem lá de baixo, até no máximo o y do vértice, tá certo? Então, esse comportamento que a gente tem para uma função do segundo grau. Uma função quadrática nunca vai ser injetora, então a gente não vai definir a função inversa da função do segundo grau, tá bem? Porque ela não é injetora. Então a gente tem um comportamento aí, ó. Quando o A é positivo, parábola boca para cima. Quando o A é negativo, parábola boca para baixo. O C, o que o C tem a ver? O C representa o ponto em que ela corta o eixo Y, sempre, ó. Então o coeficiente sozinho, o coeficiente constante, que não tem nenhum x multiplicado por ele, representa sempre o ponto em que a função corta o eixo y. Tá? Então, o eixo y é fácil da gente identificar onde a função corta. O difícil, em geral, é achar raízes. Tá? E o B afeta a simetria da parábola, que é basicamente aonde o eixo de simetria está passando. Tá? Por quê? Lembra que um eixo de simetria vai estar no ponto menos b sobre 2a. Então, o valor do A, ele aponta, o valor do B indica, tem relação com o eixo de simetria da função, onde ela passa. Bom, a gente já viu também a forma do vértice, que é exatamente isto aqui, né? Então, para uma função do segundo grau, ela sempre vai ter um vértice. Então, se o A é positivo, a boquinha para cima, então o x do vértice é este ponto aqui, o y de vértice é este aqui, tá? Então, este ponto tem duas coordenadas, a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice, tá? Lembrando que um ponto no plano sempre tem duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Então, a coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2a, isso aqui vale tanto para o a positivo quanto para o a negativo, é a mesma expressão. E o y do vértice a gente obtém substituindo o valor de menos b sobre 2a na função, que vai dar menos delta sobre 4a. Eu indico não precisar decorar o y do vértice. O x do vértice sim, mas o y do vértice não. Por que o y do vértice não? Porque o y do vértice, basta, após você encontrar o valor do x do vértice, você substitui na função e encontra o valor do y do vértice. Bom, então, comportamento. A maior do que zero, com cavidade para cima, boquinha para cima. A menor do que zero, com cavidade negativa, boquinha para baixo. Tá bem?
com relação às raízes da minha função. A gente já viu também. Para a gente identificar se a minha função tem ou não raiz, ou seja, se ela corta ou não o eixo x, eu tenho que ver o discriminante, o delta, tá? Então, eu tenho três possibilidades. Delta maior do que zero. Então, neste caso, quando o delta é maior do que zero, ela tem duas raízes, tá? Então, ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Se o delta for igual a zero, ela vai ter só uma raiz. Então, ela vai tangenciar o eixo x, tá? Professor, o que é tangenciar o eixo x? Ó, isto é cortar em dois pontos. Então, aqui com certeza o delta é positivo. Tangenciar é só tocar, ó, só dar aquela encostadinha e não atravessa. Então, delta aqui com certeza igual a zero. E se o delta é negativo, ela nem encosta. Professor, o que acontece se o A é negativo? É só inverter. Se o A for negativo, a gente vai até a boquinha para baixo aqui, ó. Assim, ou assim, ó, só encosta. Opa, deixa eu engrossar aqui que vai encostar, ó. Só encostou. Ou nem toca, tá bem? Então, se o delta for menor do que zero, ela nem toca no eixo x, ou seja, não tem raiz, tá? Bom, e para fazer o gráfico? O que é legal para a gente fazer o gráfico? Eu sempre indico fazer o seguinte: se você for fazer o gráfico de uma função quadrática na mão, o ponto que você tem que marcar é o vértice, tá? Por quê? Porque o vértice é o ponto de simetria. Então, imagine que você vai fazer o gráfico da função y igual a x² menos 2x mais 4. Qual o ponto principal da gente marcar? O ponto principal da gente marcar é o vértice. Então, o x do vértice aqui vai dar o quê? Vai dar menos b sobre 2a. Então, é menos 2, menos 2, dividido por 2a, que é 1. Então, esse ponto aqui vai ficar 1, tá certo? Vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar 2 em cima, 2 embaixo, 2 por 2 dá 1. Então, a gente marca aqui o 1. O y do vértice. Qual o valor do y do vértice? Basta substituir 1 aqui. Então, vai ficar 1 menos 2 mais 4. Então, 1 menos 2 dá menos 1, mais 4 dá 3. Então, o ponto está aqui. Isso aqui, como a parábola tem boca para cima, a concavidade dela é para cima. Então, eu já sei que o gráfico vai ser para cima assim, ó. Então, esse aqui, se você for calcular o delta, você já vai ver que ela não tem raiz. E aí eu pego um ponto à esquerda e um ponto à direita. Por exemplo, eu posso pegar o 0 aqui, e posso pegar o ponto 2 aqui. Substituindo o 0, então vai dar 4. Esse ponto aqui é 4, ó. E substituindo 2, lembra por simetria, também vai ter que dar 4. Vai dar o mesmo valor, tá? 4. Por simetria, vai ter que dar a mesma forma aí, mesmo valor. Se você não concordar, faz a conta. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, dá 4 também. 4 menos 4 dá 0, mais 4 dá 4, tá? Então, este é o gráfico. Olha que legal. Então, a gente marca o ponto do vértice e olha um ponto antes e um ponto depois. Se tiver raiz, você pode marcar as raízes, mas quando não tiver raiz, você chuta um ponto antes e um ponto depois, que tá beleza, tá? Então, um exemplo aí de gráfico. Marca o ponto x do vértice aqui, ó. Sempre esse. Se tem raiz, marca um ponto, a raiz antes e a raiz depois. Precisa ser raiz? Não. Mas você às vezes quer encontrar a raiz. Eu pego o x do vértice, põe um ponto depois e um ponto antes. Obviamente, escolho de modo fácil, não vou pegar uma fração, nem uma raiz. Eu pego de modo fácil para poder fazer o desenho, tá bem? Então, fica muito tranquilo de fazer um gráfico do segundo grau. Então, vamos ver um exemplo aí? Então, vamos considerar a seguinte função: x² menos 4x mais 4. Então, nesse caso, o A é 1 positivo, então já sei que a boca é para cima, o B é menos 4 e o C é 4. Bom, qual é o x do vértice aqui? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos com menos, né? Vai dar mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x do vértice já está em 2.
Então, vem aqui e já marca 2. Tá bem? Aqui, o delta, fazendo a conta, vai ficar b² menos 4ac. Então, o delta aqui vai dar 0. Então, ela só vai tocar o eixo x. Então, é assim o gráfico, ó. O gráfico é assim. Agora, a gente escolhe um ponto à direita. Por exemplo, vamos pôr o 4 aqui. E o 0. Vou pegar aqui o 0. Então, se eu colocar o 0 aqui, 0 ao quadrado menos 0 mais 4. Então, aqui vai dar 4. Então, pego o ponto mais 2 aqui, pego o 4 também. Tá? Então, ela passa no 0 e no 4. Então, o gráfico da minha função é assim, ó. Bem fácil de fazer. Tá bem? Bem tranquilo de fazer. Olha lá o exemplo aí, ó. O desenho. 4, 2, passa no 0 e aqui no 4 ela passa, vale 4 também a função. Tá bem? Vamos fazer um outro exemplo aí. Exemplo 2. G de x igual a menos 2x² mais 3x menos 1. A concavidade vai ser para baixo, tá certo? Porque o ponto menos 2. O b vale 3, o c vale menos 1. Bom, vamos ver se tem raiz ou não, né? Então, a gente calcula o delta. O delta deu positivo, então vai ter duas raízes. Quais são as raízes? A primeira raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O b é 3, então é menos 3 menos 1 dividido por menos 4, então vai ficar menos 4 dividido por menos 4, que dá 1, x1. E o x2? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, menos 1 mais 1 dividido por menos 4, que vai dar meio. Tá certo? Então, as raízes são meio e 1. Você fala, professor, o sinal, o x2 está dando menor que o x1, não tem problema, tá? Isso aqui é só para indicar. Depende, obviamente, do sinal do b, da relação do b com a, então pode estar esquerda ou direita, mas um vai estar antes e o outro depois, isso que importa, tá? Não se preocupe se um deu maior que o outro, não tem problema nenhum. x1 dá maior que x2 ou x2 dá maior que x1, não faz diferença nenhuma. São só duas raízes aí, e aí você localiza onde elas estão, tá bem? Então, a gente tem duas raízes. E a gente vai lá, nesse caso aqui fica muito fácil fazer o desenho. Então, a gente agora vai lá e encontra o x do vértice. O x do vértice vai ficar o quê? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar 3 dividido por 2 menos 2, vai ficar 3/4. E o y do vértice aqui vai dar 1/8. Fazendo a conta, menos delta sobre 4a. O delta é 1. 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8. Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 1/8. Então, a gente vai lá, marca os pontos. Ó, 3/4, que é o vértice. O valor é 1/8, marca aqui e marca as duas raízes. Então, a hora de fazer o desenho fica assim, tá? Muito fácil, tranquilo de fazer.